Então sejam todos muito bem-vindos a essa sessão de atendimento online, aos meus alunos do curso online Personal Diet Chef. Essa sessão é para pessoas que pretendem, que querem emagrecer, que têm o emagrecimento como foco. Então, agora é a aula introdutória dessa sessão de atendimento online, onde eu vou explicar o que precisa ser feito e quais as principais informações que precisam ser assimiladas para quem precisa e quer emagrecer. Então, primeiro de tudo, a gente pode pensar em obesidade e sobrepeso, ou seja, pessoas que estão acima do peso ideal. Existe um cálculo na nutrição que a gente considera a altura e o peso da pessoa, e aí a gente coloca ela dentro de uma classificação de peso ideal, que seria o peso normal, aquele que é o saudável. Tem o baixo peso, que são pessoas que estão abaixo desse peso ideal. E aí tem as pessoas que estão sobrepeso, que seria a classificação logo acima do peso ideal. E depois vem a obesidade, que é acima do sobrepeso. E a obesidade, por sua vez, ainda tem 3 estágios. Tem obesidade 1, obesidade 2 e obesidade 3. Então, quanto maior o peso em relação à altura, maior o grau de sobrepeso ou obesidade. Então, essas pessoas que estão acima do peso, elas precisam sim se preocupar, mas eu não digo em termos de estética. Hoje em dia a gente vive num mundo em que as aparências e o externo está muito em evidência, mas eu quero deixar um alerta aqui para todo mundo que o nosso foco principal deve ser a saúde. Por quê? Porque quando estamos acima do peso, existem sim alguns fatores que podem favorecer ao aparecimento de muitas doenças, principalmente doenças crônicas, aquelas que elas vão sendo cultivadas ao longo de muitos anos. Então é importante a gente manter o peso, não por estética, e sim por saúde, ok? Então, para a gente emagrecer, a gente precisa não só diminuir a ingestão calórica, mas também precisamos acelerar o metabolismo, né? Fazer com que o metabolismo do organismo, ou seja, a queima de calorias ou o metabolismo é nada mais, nada menos do que transformar o que a gente come em energia para o corpo ser utilizado como fonte de energia. E energia a gente precisa para tudo. Pensar, falar, andar, fazer todas as nossas atividades diárias. Até se a gente está dormindo, paradinho ali, sem fazer nada, só respirando, o rim filtrando, o coração batendo, a gente já gasta energia. E isso se chama taxa metabólica basal. O que significa isso? Quando a gente está sem fazer absolutamente nada, parado, deitado numa cama, só respirando, a gente já tem uma taxa metabólica basal, que é o quanto a gente gasta de energia sem fazer absolutamente nada. E essa taxa metabólica basal, ela tem muita diferença de uma pessoa para outra. Então, é comprovado que pessoas que são mais ativas fisicamente, elas têm uma taxa metabólica basal maior. Então, elas, sem fazer absolutamente nada, elas gastam mais calorias para simplesmente ficar ali respirando sem fazer nenhuma atividade. E é isso que precisa também ser entendido. Por isso a importância da gente combater o sedentarismo. Porque as pessoas que não são ativas fisicamente, elas têm uma taxa metabólica basal muito baixa. Então, elas gastam muito pouca caloria para não fazer nada, né? Então, a taxa metabólica basal, ela é de acordo com a atividade física da pessoa, tá? Mas eu vou falar melhor sobre isso durante esta aula de introdução. Então, o que é a obesidade, né? A obesidade é um distúrbio do sistema regulatório do peso corporal como um todo. Então, é o armazenamento excessivo de gordura corporal, mais uma queda no gasto energético, tá? No quanto a gente gasta de energia no dia.
E é uma doença multifatorial, ou seja, tem muitos fatores que influenciam. Então, não é somente ingestão de calorias e gasto de calorias, como muitas pessoas ainda acreditam. Então, quem sofre de sobrepeso e obesidade, saiba, existem muitos fatores que podem influenciar, que podem estar influenciando nesse ganho de peso. Não é só a quantidade de comida ou a qualidade de comida e o quanto você gasta. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem o que mais pode estar favorecendo a esse ganho de peso. Então, existem os fatores ambientais, que é sim o que a gente come, o estilo de vida, se a gente faz exercício ou não, se a gente tem uma vida estressante ou não, se a gente dorme ou não, se nós respiramos muita poluição ou não. Olha quantos fatores podem influenciar no ganho de peso. E existem os fatores genéticos, né? Os genéticos, pasmem, eles influenciam apenas 30 a 40% no máximo. Então, de 60% a 70% são esses outros fatores que eu falei agora, que são os fatores ambientais. Então, quem fala, a minha genética é que me faz eu ser obesa ou gorda, não. Os fatores ambientais é que tem um peso maior. Então, a obesidade, ela é um resultado de muitos fatores que são complexos, tá? Existe sim a herança genética, mas também existe um ambiente obesogênico, ou seja, esses fatores ambientais, eles propiciam um ambiente que seja mais favorável à pessoa se tornar obesa. E, além de tudo isso, existem também uma regulação neuroendócrina, ou seja, traduzindo, neuro é sistema nervoso, é cérebro, tá? E endócrino é tudo que é regulado por hormônios que o nosso próprio corpo produz. Então, nós também somos regulados e o nosso ganho de peso é regulado por hormônios, neurotransmissores, enzimas e receptores. Tudo isso é o nosso próprio organismo que produz e controla. Então, gente, são muitos fatores mesmo. E a gente pode sim melhorar esses fatores através do estilo de vida, da alimentação e desses fatores ambientais que eu vou falar agora para vocês. Eu sugiro que vocês anotem tudo que eu tô falando, para depois relerem, né, e entenderem, assimilarem melhor esse conteúdo. Porque quando a gente entende o que nós temos, aonde podemos estar sendo mais influenciadas, né, qual é o ponto que está sendo mais definitivo na dificuldade de perda de peso, a gente consegue mudar. Então, anotem para identificar qual é o ponto que te impede de emagrecer, tá bom? Então vamos lá. Alguns fatores ambientais, então, que podem estar atrapalhando a perda de peso. Primeiro, existe um termo que a gente usa na nutrição que se chama imprint metabólico, ou seja, uma programação metabólica que é feita na gestação. Então, se quando você estava na barriga da sua mãe, você estava sendo gerida lá dentro da barriga da sua mãe, e a sua mãe ou era desnutrida, ou teve um quadro de desnutrição durante a gestação, isso pode favorecer que hoje você tenha dificuldade para perder peso. O nível de estresse da sua mãe também pode influenciar na questão de você não conseguir perder peso. Se a sua mãe teve diabetes gestacional, também. Se ela teve apenas uma resistência à insulina, não chegou a ser um diabetes, mas já teve uma resistência à insulina, também favorece a obesidade. Ganho de peso excessivo da mãe durante a gestação também. Então, se sua mãe ganhou muito peso quando você estava na barriga dela, provavelmente você recebeu esta programação que é o imprint metabólico para ter mais propensão a ser
sobrepeso ou obesa. E também se ela teve pré-eclâmpsia, que é a pressão alta, e também a lactação, ou seja, o período de amamentação do bebê, é fundamental para a gente controlar o ganho de peso. Então, se você foi amamentada exclusivamente com leite materno até os seus 6 meses de idade, as chances de você ser uma pessoa que tem sobrepeso ou obesidade caem muito, diminuem muito. Agora, se você foi amamentada durante muito pouco tempo ou recebeu fórmulas, né, logo no começo da sua vida, as suas chances para a obesidade aumentam muito. Os aspectos psicológicos também são outros fatores ambientais importantíssimos no ganho de peso. Então, pessoas que são muito estressadas, ou que sofreram muitos traumas, ou que sofreu um trauma muito grande, ou que tem depressão, ou que sofre de ansiedade, também tem muito mais dificuldade de perder peso. A poluição ambiental, os medicamentos que nós tomamos ou as drogas que nós usamos, que são considerados como xenobióticos na nutrição funcional, traduzindo substâncias estranhas ao nosso organismo, toxinas, elas também vão influenciar muito na dificuldade da perda de peso. Então, se você mora numa cidade poluída, se você toma muitos medicamentos ou faz uso de álcool e drogas, pode ter certeza que isso está atrapalhando a sua perda de peso. Outros fatores ambientais são também os aspectos socioeconômicos e culturais do indivíduo. Então, o acesso aos alimentos fica mais difícil quando, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas que moram em comunidades, elas têm mais dificuldade de encontrar alimentos mais saudáveis. Isso é fato. Então, consequentemente, essas pessoas terão mais dificuldade de ter uma saúde e não sofrer do ganho de peso excessivo e ter sobrepeso e obesidade. O acesso à informação também é muito importante. O que eu estou passando aqui para vocês agora, para a maioria das pessoas que não tem acesso à internet, que não tem acesso à educação, esse tipo de informação nunca vai chegar, infelizmente. Então, essas pessoas que não têm essa qualidade de informação, muito provavelmente, elas também terão mais dificuldade de perder peso, porque elas não vão entender o que está acontecendo dentro do organismo delas, ok? E também essas pessoas têm mais dificuldade de fazer atividade física. Por quê? Porque tem dificuldade de ir a uma academia ou se mora em zonas mais perigosas, né? Que tem mais crimes, enfim, essas pessoas não vão poder sair para fazer atividade fora de casa. Então, também existe aí um aspecto socioeconômico que precisa ser levado em consideração, né? Por isso que as classes sociais mais baixas, elas são as que têm maior número de obesos, infelizmente. Tá? Outro fator ambiental também muito importante é o aumento da ingestão energética. E agora sim nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de quanto as pessoas estão comendo. Então, o que é esse aumento da ingestão energética? Né? Traduzindo, é a composição da dieta, o que você come, tá? A qualidade dos alimentos que você consome versus o sedentarismo, ou seja, a redução desse gasto energético. Então, sim, existe uma balança, existe um cálculo. O nosso corpo gasta energia e nós temos que repor através dos alimentos. Este é um dos fatores, né? Dentre tantos outros. Então, é a taxa metabólica basal que eu expliquei para vocês no começo da aula, mais a termogênese, que é quanto o nosso corpo é capaz de gastar de calorias, né? E eu vou falar sobre termogênicos hoje nessa aula, fiquem tranquilas. E também atividade física, ou seja, se a pessoa é sedentária ou não. Então, quanto mais atividade física ela fizer, maior vai ser a taxa metabólica basal e, consequentemente, também será maior a termogênese.
ou seja, quanto o corpo dela vai gastar de calorias, tá? Eu preciso dizer para vocês que a obesidade e o sobrepeso, como eu também já expliquei um pouquinho, né, na introdução dessa aula, está associada a muitas outras doenças crônicas não transmissíveis, que hoje em dia nós estamos ouvindo muito esse termo, que são as comorbidades, né? Então, quem é obeso, com certeza tem outras doenças crônicas, como, por exemplo, o diabetes do tipo 2, a esteatose hepática ou a gordura no fígado, ou doenças cardiovasculares, ou a apneia do sono, ou a osteoartrite, também pode estar relacionada à obesidade, refluxo, problemas gastrointestinais, pressão alta ou hipertensão arterial, infarto, insuficiência crônica renal, ou seja, problema do rim, câncer, Alzheimer e problemas de coluna, como hérnias de disco e dores lombares, tá? Então, por isso que é importante nós tratarmos a obesidade como uma doença, né? Eu fico muito preocupada, para não dizer outra palavra, com pessoas que têm aí o poder da influência nas redes sociais, na televisão, falando que obesidade e sobrepeso é sem vergonhice, é falta de vontade, é desânimo, é preguiça. Isso é muito sério, porque vocês estão percebendo que não é só isso. São muitos fatores. E é aí que existe uma diferença de um profissional da saúde que recebeu uma formação dentro da área da saúde e de pessoas que não sabem o que estão falando. Pessoas que acham que sabem, mas infelizmente não sabem. Então, filtrem informações como essas, ok? Mas vamos seguir adiante. É importante vocês entenderem também que o tecido adiposo, ou seja, a gordura corporal em excesso, aquela gordura que fica na parte externa do nosso corpo, ela é chamada de tecido adiposo. Ele é um órgão também, tá? Ele é considerado um órgão endócrino, que é um órgão que produz hormônios. Tudo que é endócrino tem a ver com hormônio, tá? Então, quando temos excesso de gordura corporal, e isso acontece nas pessoas que têm sobrepeso e obesidade, esta gordura corporal, ela se torna um órgão endócrino que produz muitos hormônios, principalmente a leptina e a grelina, que são hormônios que vão atuar lá no nosso cérebro, no núcleo da fome e da saciedade. Então, quando a pessoa é obesa, está sobrepeso, ela não vai sentir a fome e a saciedade como as pessoas que não têm excesso de peso. Então, os obesos, eles têm sim uma diferença no sentimento de fome e saciedade. É mais difícil do obeso sentir saciedade e ele sente fome o tempo todo. Então, a leptina, ela é um hormônio da saciedade, tá? Ela regula o apetite e também o gasto energético, quanto o nosso corpo vai gastar de energia, de calorias. Então, o metabolismo da gordura e da glicose é influenciado por este hormônio que se chama leptina, que é produzido lá no tecido adiposo. E isso também sofre influência do nosso peso corporal. Esses hormônios também vão regular o ganho ou a perda de peso. Então, existe até um artigo muito interessante que eu li ele para trazer nessa aula, que se chama Leptina, o diálogo entre adipócitos e neurônios. Adipócito é a célula do tecido adiposo, que é a gordura localizada, a gordura corporal. Então, a célula que tem lá, que produz esse hormônio, ela se chama adipócito. E o neurônio é a nossa célula do cérebro. Então, existe uma comunicação direta entre a célula gordurosa e o neurônio lá no cérebro.
Por isso, porque os hormônios são recados, são mensageiros que falam: estou saciada, agora eu estou com fome. Quando a pessoa tem excesso de peso, ela perde esse controle, ok? Então, é importante também pontuar aqui que as pessoas que têm excesso de peso, que têm mais tecido gorduroso, que por sua vez produzem em maior quantidade a leptina, que é esse hormônio, elas têm a sensibilidade ao sabor doce reduzida. Olha que interessante. Então, quanto mais gordura corporal a pessoa tem, menos doce ela sente. O paladar dela fica alterado. Alterem até 30% a preferência por doces. Então, quem é obeso tem muito mais demanda dessa necessidade do sabor doce. E agora uma informação importantíssima que eu sei que vai ser muito útil para todos que estão me ouvindo agora. O jejum, ou seja, longos períodos sem se alimentar, fazem com que a gente tenha uma interferência nessa produção de leptina e, com isso, aumente a ingestão alimentar. Eu sei que está na moda jejum intermitente, eu sei que todo mundo aí já tentou fazer, que afinal de contas, quem está tentando emagrecer já fez de tudo, né? Mas eu não recomendo jejum intermitente para obesos e pessoas que estão sobrepeso. Jejum intermitente é para quem está já quase chegando no peso ideal, para quem já está num processo de reeducação alimentar, para quem fez já de tudo o que a Nutri falou para fazer, e aí atingiu o estágio de platô, que a gente fala, que é parou de emagrecer e não consegue mais, né? Então, não é uma estratégia para emagrecimento começar pelo jejum intermitente, porque vai influenciar na produção da leptina, vai alterar a sensação de fome e saciedade e vai sim aumentar a ingestão alimentar depois do jejum, tá? Então, a obesidade, para concluir esse raciocínio, ela é uma resistência a esses efeitos desses hormônios produzidos pelo tecido adiposo. A leptina, como é um hormônio da saciedade, ela precisa ser assimilada. Então, quem é obeso tem uma desregulação nesse hormônio e tem uma resistência a assimilar esse hormônio. Tá? Então, não vai sentir saciedade e vai sentir muito mais fome. Bom, o objetivo principal, então, desta aula, né, da nossa sessão de atendimento é a prevenção. Prevenção de doenças, né, do aparecimento de outras doenças. E para isso, nós sim precisamos priorizar o emagrecimento. Como eu disse, não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. Então, nós precisamos ter em mente que precisa sim haver mudanças de comportamento alimentar associadas a mudanças de hábitos de vida. Ou seja, não haverá emagrecimento sem a alimentação saudável e não haverá emagrecimento sem atividade física. Então, se você é uma pessoa sedentária, saiba que você precisa se exercitar. Mínimo que seja, mas precisa sim fazer alguma atividade física. Não vai ter por onde, ok? Alguma atividade física, já já eu falo sobre isso. Então, vamos começar o tratamento, vamos direto ao assunto. Anotem aí também tudo que vocês precisam fazer para emagrecer. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente realmente ter um tratamento efetivo e que tenha sucesso, é importante e é recomendável que tenha uma equipe multidisciplinar, composta de nutricionista, médico, se for o caso, né? Muitas vezes na grande maioria das vezes é necessário, porque quem é obeso, quem tem sobrepeso já tem outras doenças associadas. Psicólogo, lembra da questão emocional que eu falei,
né, do estresse, isso também é um fator que influencia muito, então precisa ter um psicólogo junto para ajudar nessa questão psicológica e um educador físico para cuidar da parte da motricidade, do exercício físico e assim por diante. Então, de um modo geral, o que a gente precisa fazer para emagrecer? Primeiro, para começar a adotar uma dieta anti-inflamatória, tá? E isso, quem é meu aluno, encontra lá na minha plataforma do curso online Personal Diet Chef. Tem uma aula só sobre dieta anti-inflamatória, tem um material riquíssimo que eu desenvolvi. Então, dedique-se a entender o que é a dieta anti-inflamatória. Precisa também fazer atividade física adaptada, se você tem alguma incapacidade. Então, por isso que é importante o educador físico, para te orientar ao que você pode fazer. E também, se for o caso, uma substituição hormonal. Porque muitas vezes, a partir principalmente dos 40 anos, os nossos hormônios femininos, eles se alteram muito. E na menopausa, mais ainda. Então, a questão hormonal, como vocês já puderam perceber, ela tem uma influência muito grande na nossa regulação de gasto energético, de metabolismo. Então, se precisar fazer reposição hormonal, ela é muito bem-vinda, se bem feita. E, claro, ver todas as condições físicas que você precisa cuidar para adotar um estilo de vida saudável e fazer atividades físicas. Bom, segundo ponto, remover as toxinas. Primeiro de tudo, identificar quais são as toxinas que estão aí em contato com o teu organismo diariamente. Alimentos que são ultraprocessados são repletos de toxinas, né? Então, conservantes, corantes, antiumectantes, flavorizantes ou saborizantes, tudo que é artificial é toxina, tá? Corante caramelo, glutamato monossódico, aqueles realçadores de sabor. Tudo que você lê na lista de ingredientes dos alimentos e não reconhece como alimento é toxina, tá? Isso precisa sair da sua alimentação. Poluição. Você é uma pessoa que está ali o tempo todo respirando poluição? Se você está em contato diário com substâncias químicas, até mesmo produtos de limpeza muito forte, dermocosméticos que têm metais pesados, né, que têm derivados de petróleo, como tem vários nomes, né? Enfim, qualquer substância tóxica precisa sair da sua vida. As panelas que você usa na sua casa, panela de alumínio, de teflon, isso tudo é toxina. Plástico, garrafinha de plástico, você ainda usa garrafinha de plástico? Tira tudo que é de plástico da tua vida, tá? Isso precisa sair, as toxinas precisam sair, porque as toxinas atrapalham o organismo a fazer as funções que ele precisa fazer para perder peso. Outro ponto importante, identificar e excluir os principais alimentos alergênicos, ou seja, aquilo que te dá alergia ou que te dá uma hipersensibilidade. Os principais, que a grande maioria das pessoas tem hipersensibilidade ou alergia, é o glúten, ou o leite e derivados de leite, principalmente os queijos mais frescos, brancos, né? Então, tudo isso precisa sair da dieta também. Tem pessoas que têm alergia, e aí também entram os produtos ultraprocessados, né? Que tem muitos componentes altamente alergênicos, tá? Tem pessoas que têm alergia a amendoim, tem pessoas que têm alergia a gergelim. Precisa identificar e retirar isso da alimentação urgentemente, tá? Mas os principais, infelizmente, é o glúten e os lácteos. Eu não tô falando só de lactose, não. Eu tô falando de proteína do leite. Por isso que não adianta comer sem lactose, leite sem lactose, queijo sem lactose. Não é esse o caso. O problema principal aqui, estou falando da proteína do leite, da caseína, tá? Que é a molécula mais alergênica do leite, ok?
Precisamos aumentar a circulação sanguínea e linfática. Por quê? Porque o nosso sangue precisa correr pelo corpo todo para levar e trazer substâncias, levar substâncias que o nosso corpo precisa para determinados lugares e carregar substâncias que precisam sair do nosso corpo. Isso faz parte do processo de detoxificação, do processo de emagrecimento como um todo. Então, por isso que é tão importante fazer o mínimo de exercício, que seja um alongamento, uma respiração. Mas você precisa se mexer, nem que seja mexer as mãos, mexer os pés. Se você for cadeirante, por exemplo, fazer uma fisioterapia, precisa circular o sangue. E, se possível, fazer drenagem linfática, que é aquela massagem que ajuda a drenar o líquido linfático, a linfa, tá? Isso é importantíssimo. Aumentar a detoxificação do organismo. Como que a gente faz isso? Como é que a gente ajuda o nosso organismo a detoxificar? Adotando uma alimentação anti-inflamatória e com caráter detoxificante. Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui. Tirar os alimentos ultraprocessados, tirar tudo que é artificial, comer os alimentos como a natureza nos proporcionou. Então, frutas, legumes, verduras, castanhas, ou as oleaginosas, né? Nozes, castanhas, as leguminosas, que são os feijões, grão de bico, ervilha, os cereais integrais, né? Tudo isso que é natural, carnes de preferência brancas, evitar o excesso de carne vermelha, porque ela tem gordura saturada. Em hipótese nenhuma, comer embutidos, como presunto, linguiça, mortadela, peito de peru, em hipótese nenhuma. Isso tá cheio de xenobióticos, ok? Então, adotar uma dieta com caráter mais detoxificante. E aí, agora que vem o que vocês precisam anotar sem falta, que são os alimentos que precisam entrar na alimentação sem falta para quem quer emagrecer. Então, vamos lá. Suco verde, em primeiro lugar, pelo menos 3 vezes na semana, em jejum. Tá? A hora que acorda, vai lá, faz um sucão verde e já toma. Colocar na alimentação saudável as crucíferas ou as brássicas, que é uma classe de alimentos com um poder detoxificante gigante. Então, aqui eu vou falar algumas para vocês. Rúcula, brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor, repolho, rabanete, agrião, folha de mostarda, nabo, couve chinesa ou couve manteiga, tá? Esses são alguns exemplos das brássicas ou das crucíferas. E antes que alguém me pergunte, quem tem hipotireoidismo pode? Pode, tá? Para ter uma interferência na tireoide, teria que comer uma quantidade gigantesca desses alimentos para ter alguma interferência na tireoide, ok? Outro nutriente interessante da gente colocar na dieta de quem precisa emagrecer é o resveratrol, que é um antioxidante presente no vinho tinto, no amendoim, principalmente quando tá com a casquinha, aquela casquinha vermelha, todos os alimentos roxos, vermelhos, todos esses são muito bem-vindos. As uvas, então, né? O chocolate amargo, acima de 70% de cacau, ou cacau em pó, são alguns exemplos ricos em resveratrol. Chá verde e chá preto, para a gente aumentar a termogênese do corpo, evitando tomar após as 4 da tarde para não interferir no sono, tá? Então, alimentos termogênicos são bem-vindos? São super bem-vindos. Mas é para a gente acreditar que tomar um monte de suplemento termogênico vai resolver o problema? Não vai. Ele vai ser um a mais, ele vai ser assim como se fosse a cereja do bolo. Mas tudo isso que eu falei nessa aula é o que realmente vai fazer com que você perca peso.
Então, outro alimento importantíssimo para a gente incluir é a cúrcuma, ou açafrão da terra, que também é um antioxidante poderosíssimo, um anti-inflamatório natural. Então, caso, pode até ser suplementado, mas desde que seja supervisionado por um profissional. Mas sempre que vocês puderem usar a cúrcuma, usem, ok? A soja, desde que fermentada, é uma boa opção. Então, ou fermentada ou coagulada. Então, o tofu, o natto, o miso ou o shoyu, se não tiver corante caramelo e glutamato monossódico, são bem-vindos também. O alho é outro alimento muito interessante. Ele também tem compostos bioativos antioxidantes fantásticos. Vocês perceberam que todos esses alimentos eles vão vir para ajudar na detoxificação do corpo, para ajudar o corpo a se livrar daquilo que ele não pode mais dar conta sozinho? Então, são esses alimentos que vão ajudar esse processo. O ômega 3 também, que está presente no óleo de peixe, e aí tem que ser do óleo de peixe mesmo, porque o de linhaça não vai ter o mesmo efeito, infelizmente. Ele tem um efeito anti-inflamatório muito importante. Então, para quem tem obesidade, o ômega 3 é muito bem-vindo, tá? Só que ômega 3 sem metais pesados, precisa ter a certificação livre de metais pesados. Se não tiver escrito no rótulo do produto, não compre, ok? Alecrim, então fazer chá de alecrim ou usar o alecrim na alimentação é muito bem-vindo. E também tem um outro nutriente, né, um outro antioxidante, que é a astaxantina, que também é muito interessante no processo de emagrecimento. Ela está presente nas algas, por isso que tem pessoas que tomam, às vezes, a clorela, a espirulina, né, no processo de emagrecimento, mas não vai ser só isso, tudo eu quero que vocês entendam que não vai ser só isso que vai emagrecer, tá? É um coadjuvante, é um a mais, ok? Ou também vocês podem encontrar a astaxantina em salmão, desde que seja salmão de águas profundas e frias. Então, quem é de Portugal tem mais facilidade para encontrar salmão do que os brasileiros. Esse salmão que eu tô falando, salmão selvagem. Na casca da maçã, desculpa, gente, confundi aqui. Não é na casca da maçã a astaxantina, não. Essa é a próxima que eu vou falar. Truta, então para quem é do Brasil e tem dificuldade de achar salmão, então vai na truta, que a truta também tem astaxantina. Ou no camarão, ou na levedura nutricional, que hoje em dia a gente já encontra facilmente em lojas de produtos naturais, tá? Ou até mesmo na chicória, a gente também consegue encontrar na raiz da chicória a astaxantina. A quercetina também é outro nutriente importante que está presente na casca da cebola. Então, quem é meu aluno que já assistiu a aula de caldo de legumes, que a gente coloca a casca da cebola no caldo de legumes, tá aí uma forma de usar, de colocar a quercetina dentro da alimentação. Na casca da maçã tem quercetina também, no mirtilo, que é o blueberry, também tem quercetina, na couve, no broto de alfafa, no brócolis, no chá preto e também na pimenta, tá? A gente acha quercetina. A amora preta, ou todos os alimentos que forem pretos, por exemplo, o açaí, também são muito bem-vindos, porque eles têm uma quantidade de antioxidantes muito grande, especialmente esqueci o nome agora, me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Antocianina, lembrei, antocianina, que são tantos nomes, né, da nutrição, mas também ela inibe a inflamação, gente. É um antioxidante que reduz os radicais livres do organismo, tá? Cítricos também tem que entrar na alimentação. Então, por exemplo, laranja, porque a vitamina C ela vai neutralizar todos os efeitos pró-inflamatórios das refeições que são ricas em carboidratos e em gorduras, tá? Então, aquela história de que não pode tomar suco de laranja, essa é outra história que eu fico também de cara, assim, que eu fico pasma, porque a laranja tem tantos benefícios, é óbvio que é melhor comer a laranja. Mas às vezes, se você tem um suco de laranja à tua disposição ali fresquinho, pode ter certeza que ele vai ter muitos benefícios, tá? Inclusive,
efeitos anti-inflamatórios no organismo. Bom, aí também tem uma punk, que é uma planta alimentícia não convencional, fantástica para o processo de detoxificação, que se chama dente de leão. Então, fazer o chá ou colocar no suco verde é interessantíssimo, tá? Chá de hortelã também ajuda muito no processo de emagrecimento. A romã, então aposto que o pessoal de Portugal tem mais facilidade com romã, aqui no Brasil não é tão comum, mas a romã também é muito rica em antioxidantes. A batata doce roxa, tá? O gengibre também é muito interessante a gente colocar na alimentação diariamente, pode colocar no suco verde. Quem tem pressão alta pode comer gengibre? Pode, não tem nenhuma contraindicação de quem tem pressão alta com gengibre, ok? Especiarias de modo geral, então canela, cravo, pimenta, louro, coentro, cominho, orégano, sálvia, tomilho, todas as ervas e especiarias são também muito concentradas em compostos bioativos, tá? Isso é muito importante. A erva mate ou chá verde, né? Elas têm compostos fenólicos e vai ter uma ação lipolítica, ou seja, vai ajudar na quebra de gordura, tá? Além disso, vai também ter um retardamento no esvaziamento gástrico, ou seja, você vai se sentir mais saciada por mais tempo. Então, tomar chá verde ou chá de erva mate aqui no Brasil é muito interessante, tá bom? Agora, para a gente ir para o nosso, finalizando aqui a parte do tratamento, é importante falar sobre o equilíbrio emocional. Não vai conseguir emagrecer se você estiver estressada. Por quê? Porque quando a gente está com muito estresse, primeiro que desregula os nossos hormônios todos, tá? A gente aumenta a gordura corporal e aumenta a resistência à insulina e também diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, não dá para emagrecer se você estiver estressada. Isso precisa ser cuidado. Porque se a gente está estressado também, a gente vai fazer escolhas alimentares compensatórias, ou seja, a gente vai preferir alimentos ricos em açúcar e em gordura. Isso é fato. O ser humano, ele procura compensação na comida. Então, se você está estressada, cansada, você vai querer compensar isso no alimento. Pense nisso. Jejum, mais uma vez, jejum gera estresse. Jejum aumenta cortisol. Então, é uma opção válida, como eu já disse, porém, não vai ser superior a uma dieta contínua, a reeducação de hábitos alimentares. Dietas restritivas têm efeito sanfona. Você vai emagrecer, mas logo depois você vai engordar tudo de novo. Isso é fato. Tá? Então, a gente tem que emagrecer aos poucos, de forma gradativa. Então, é o que você faz todo dia. Por isso que no meu curso as pessoas emagrecem, porque elas passam a escolher melhor os alimentos. Alimentos que vão nutrir o organismo, alimentos que vão deixar mais saciada, ok? Bom, quem sofre de depressão tem menos serotonina, que é justamente o neurotransmissor do bem-estar e do prazer. Então, precisa comer fontes de alimento ricos em triptofano, algum deles, quinoa, aveia, soja, desde que fermentada ou coagulada, amendoim, grão de bico, chocolate, 70%, arroz, amaranto, flocos de milho, banana, tudo isso tem triptofano, tá bom? E reduzir o estresse com práticas de relaxamento e terapia. Por isso que eu falo, gente, meditação, yoga, respiração, isso é fundamental para a gente reduzir esse estresse, ok? Precisamos tratar a disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino.
Então, tem que ser uma dieta rica em fibras e pobre em gordura saturada. Ou seja, aumentar os alimentos pré-bióticos e probióticos. Quem é aluno do meu curso Personal Diet Chef tem um módulo inteirinho de alimentos fermentados, que são esses alimentos probióticos, ou seja, alimentos que têm muitas bactérias do bem, que vão ajudar a colonizar o nosso intestino, para melhorar essa qualidade das bactérias intestinais, ou seja, para tratar a desbiose. Então, precisa comer muita fibra, precisa diminuir a ingestão de gordura saturada, que está presente principalmente nos produtos industrializados, como gordura vegetal, ou gordura vegetal hidrogenada, ou gordura trans, e também nas carnes mais gordas, ou nos embutidos, ok? Bom, a inflamação intestinal é uma decorrência dessas desordens metabólicas do excesso de peso, tá? Então, é muito comum quem está acima do peso também ter problemas intestinais, e isso precisa ser cuidado. Adoçantes engordam. Marquem isso. Adoçante engorda, tá? Por quê? Porque ele vai estimular os receptores de açúcar presente na sua língua. Isso vai levar a informação para o cérebro e para o seu intestino de que está vindo açúcar. Consequentemente, vai aumentar o seu apetite para doces, vai aumentar a sua absorção de glicose no intestino e vai aumentar o seu peso e a capacidade do seu organismo de armazenar gordura. Então, se você ainda usa adoçante, né, assim, diariamente, para já. Para já, ok? É claro que existem adoçantes um pouco melhores. E uma vez ou outra usar adoçante não tem problema. De repente fazer uma sobremesa um dia e comer. Agora, aquele adoçante no cafezinho todo dia, não dá. Tomar adoçante todos os dias não dá, ok? Estratégias para emagrecimento agora. Prestem muita atenção, que isso vai ser geral para todos vocês. Fracionar a dieta, ou seja, comer de no máximo 4 em 4 horas. Isso é polêmico? É. Então, se você vai me falar, mas eu não sinto fome de 4 em 4 horas. Ok, pode ser que não. Mas presta atenção se você não está beliscando entre essas 4. Não é para comer, por exemplo, uma refeição de 4 em 4 horas e beliscar ao longo dessas 4 em 4 horas. É comer, fechar a boca e comer de novo só quando sente fome. Eu tenho certeza que depois de 4 horas você vai sentir fome se você não ficar beliscando ou comendo à noite, tá? Então a gente precisa regular os horários, e horários bem definidos funcionam. Então, tomar café da manhã sempre no mesmo horário, almoço sempre no mesmo horário, jantar sempre no mesmo horário é recomendável, tá? Porque se você fica muito tempo sem se alimentar, você vai aumentar a grelina, que é aquele outro hormônio que aumenta a fome. Então, pode ser que você passe ali 4, 6 horas sem fome, mas daí quando ela vem, ela vai vir de uma forma tão agressiva que você vai comer muito mais do que você deveria. Por isso que é importante você se atentar ao horário e pensar, poxa, vai dar 4 horas. Ah, vou comer um lanche, vou fazer uma refeição pequena. E aí, na sua próxima refeição, você não vai estar com tanta fome, não vai perder o controle. Quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, a gente perde o controle muito mais facilmente, ok? Então, o ideal, aquela estratégia de comer de 3 em 3 horas, para algumas pessoas e para a grande maioria delas, funciona, tá? Isso vai fazer com que você mantenha a sua glicemia, principalmente para quem é pré-diabético ou para quem é diabético. É importante ter esta regulação da glicemia, que é a glicose no sangue. Então, controlar o índice glicêmico e a carga glicêmica da refeição também é muito importante. Quem é meu aluno do curso online Personal Diet Chef, eu explico muito bem isso na nossa aula de carboidratos, tá? Então, assista lá.
Então, consumir de 6 a 8 porções de hortaliças por dia. É isso mesmo. O que é hortaliça? Legumes, frutas, verduras, tudo que é vegetal. 6 a 8 porções por dia. O que é uma porção? Uma quantidade da sua mão fechada, uma quantidade de uma xícara, aproximadamente. No mínimo 6 até 8 por dia, ok? Reduzir os estimulantes, café, cigarro, chás rico em cafeína ou teína, que é o chá verde e chá preto. Não é que eles são interessantes, sim, mas não é para tomar 6 xícaras, não, até 3 xícaras por dia, 2 de café ou 3 de chá é o ideal. Ou bebidas energéticas, isso também tá fora, tá? Então, gente, para a gente concluir aqui, né, o que precisa ser feito para o emagrecimento? A gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Então, precisa ter menos estresse no seu dia a dia. Então, se você é uma pessoa estressada, você precisa modular esse estresse, seja fazendo uma meditação, uma yoga, ou um hobby, algo que te dê prazer. Precisa cuidar do sono, porque durante a noite é o momento que nós produzimos as enzimas, os hormônios e fazemos o processo de detoxificação. Então, quem não dorme também não vai emagrecer. Quem não dorme bem, quem não tem qualidade de sono, não vai emagrecer, tá? E perder peso lentamente e manter, ok? Isso como? Com uma alimentação equilibrada nutricionalmente, sem ser uma dieta restritiva, sem fazer jejum, sem ficar horas sem comer, ok? Então, quando você mantém o seu peso por mais de 9 anos, isso, olha como é importante vocês saberem disso. Quando você emagrece e mantém o seu peso próximo do ideal, pelo menos, não precisa nem ser o ideal, mas próximo do seu peso ideal, se você mantém esse peso por 9 anos, você altera o seu DNA, os seus padrões epigenéticos. Então, se você for ter um filho, por exemplo, o teu filho não vai receber essa informação da obesidade, se você mantém o seu peso por 9 anos. Olha que interessante, né? Então, variedade alimentar é outro pilar importantíssimo. Nunca comer sempre a mesma coisa. Variar os alimentos. Quanto mais variedade, melhor, tá? Usar a gastronomia a teu favor. Tá aí a plataforma do curso online Personal Diet Chef para você se deliciar e ver todas as receitas que estão lá e aproveitar ao máximo, colocar a gastronomia na sua vida, a gastronomia funcional, para você ter prazer em comer. Isso é fundamental. Porque a pessoa, o indivíduo que não tem prazer em comer, ele não vai manter a dieta, né? Então precisa sim ser uma comida gostosa e saudável, obviamente. Procurar um endócrino, se for o caso, se estiver muito acima do peso, um médico endócrino, para fazer a modulação hormonal. Isso é fundamental, tá? Uma suplementação nutricional é muito bem-vinda, uma suplementação nutricional orientada por nutricionista e bem feita é muito bem-vinda. Atividade física e aumentar proteínas da dieta, tá? Então, é muito comum as pessoas que têm excesso de peso pecarem pelo excesso de carboidrato e de gorduras e não ter proteína na alimentação. E a proteína é o que vai nos dar mais saciedade. E é o que vai também ser a matéria-prima para a produção de hormônios, de músculo. Os músculos é o que gasta mais energia do corpo, tá? Então a gente precisa manter a massa muscular. Então, para isso, a gente precisa ter um bom consumo de proteínas diariamente, ok? Então, essas foram as informações que eu precisava passar nessa aula para quem precisa emagrecer, para quem quer emagrecer. Seguindo essas orientações, eu tenho certeza que vai conseguir chegar nos objetivos, ok?
Então agora eu vou parar de gravar para poder atender cada um de vocês, meus alunos que estão ao vivo aqui comigo na nossa sala de aula fechada exclusiva de alunos. E até já!